Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é Ozzy Osbourne e o pânico moral do teleevangelismo. Então, se você escuta esse tema, você pode estar pensando, ok, aqui a gente vai ter uma batalha do bem contra o mal, do sagrado contra o profano, mas a história real por trás desse fato é muito mais complexa e muito mais reveladora também. Porque esse não foi um conflito espontâneo, foi uma guerra calculada através da revolução tecnológica da mídia, dessa ambição política desenfreada e também de um modelo de negócios que descobriu como transformar o lucro em poder. Então essa história vai contar como essa máquina foi construída peça por peça, quem também operava isso e quem realmente se beneficiou dessa guerra. E é claro que essa história vai começar lá no Black Sabbath em 68. Então a banda iniciou, vai começar com o Black Sabbath em 70, depois vai pro Paranoid, Masters of Reality, chegando até o Never Say Die, quando o Ozzy vai sair da banda. Um dos motivos é o vício do Ozzy e seu comportamento cada vez mais imprevisível. E aí, pegando o contexto dessa época, até os anos 80, três redes, né, ABC, CBS e NBC, eles tinham um oligopólio ali da audiência, né? Eles tinham 90% da audiência dos horários nobres. Então, eles eram basicamente os guardiões do que os Estados Unidos assistiam, gerando essa paisagem televisiva bem homogênea. Assim como a gente viu no passado com a Globo e o SBT, ali, Manchete, bem depois, né? Só que esse cenário vai começar a se transformar. A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos vai começar a afrouxar essas rédeas, e aí a gente tem essa decisão de 72 que vai permitir que as TVs a cabo importem sinais de emissoras distantes e vão quebrar esse monopólio. E o resultado foi basicamente uma explosão. Então, se a gente for olhar aqui, tinha 16 milhões de lares americanos em 1980 com TV a cabo e chegamos em 50 milhões em 1990. Então, os americanos deixaram de ter de 3 a 4 canais e começaram a ter dezenas de canais. E como se não bastasse, ainda surgiu essa chamada doutrina da justiça. Então, ela foi uma outra política implementada pela Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos e eles tinham esse objetivo de garantir que as emissoras apresentassem múltiplos pontos de vista sobre questões controversas. Então as emissoras, incluindo novos canais religiosos que surgiram ali na TV a cabo, eles podiam agora transmitir qualquer tipo de conteúdo de forma unilateral, sem qualquer obrigação de apresentar uma visão oposta sobre aquilo que eles estavam falando. Então essas ondas de rádio que eram obrigatórias a ter uma responsabilidade, pois eram um bem público, foram super privatizadas. Então imagine um grande crescimento tecnológico por cabo, por satélite e uma grande desregulamentação política. O que isso vai criar? Um ecossistema perfeito para um novo tipo de poder midiático. Então se você era um empreendedor de nicho, você podia apelar diretamente para um público específico e você tinha um caminho livre para construir seu império longe dessas portas da mídia tradicional. E assim, ninguém entendeu melhor essa oportunidade que os televangelistas. Mas agora tinha um terceiro elemento que tinha acontecido antes, que juntos com esses dois elementos que eu comentei vão gerar esse impacto aí astronômico na TV religiosa. Em 1960, o FCC determinou que era possível vender também tempo de antena. Então, quem que podia pagar por isso? Era quem conseguia fazer dinheiro com isso. Então, os evangélicos ali carismáticos, que tinham nessas mensagens diretas para arrecadação de fundos, eles rapidamente superaram concorrentes e ficaram ali no topo. Então, uma das pessoas mais prominentes foi o Pat Robertson, que criou nos anos 60 a Christian Broadcasting Network, e aí em 77 ele criou a primeira TV a cabo religiosa. E ele alcançava milhões de lares 24 horas por dia. A gente também vai ter esse cara aqui, o pastor Jerry Falwell Sir, e que tinha um programa chamado Old Time Gospel Hour, que começou em 56. E aí, em 79, ele vai criar essa Moral Majority, que é uma organização aí que vai se tornar uma força bem grande na política americana. Com várias notícias aí, estilos de vida perversos ameaçam famílias. Depois, esses dois aqui, Jim e Tammy Faye Bakker, que tiveram um império aí tão grande a ponto de criar aí um pequeno resort nos Estados Unidos, chamado Heritage USA. E por último, essa criatura aqui super carismática, chamada Jimmy Swaggart. Então ele tinha um programa de TV que foi transmitido para mais de 250 estações. Tinha música, tinha televisão, tinha até faculdade bíblica. Um show de atuação. Então tinha toda essa galera aqui e olha a audiência de cada uma dessas estações, né? E aí uma pesquisa de 84 vai dizer que mais de 13 milhões de pessoas vão ser espectadores regulares desses programas. Então eles tinham acesso irrestrito a uma audiência nacional. E aqui a gente entra um pouco na máquina, como que esse esquema funcionava. Então ela operava com base em duas engrenagens principais, uma financeira e outra política. Então na esfera financeira, o que vai acontecer vai ser uma máquina de doações. Então como eles são registrados como igrejas, eles vão ser considerados entidades sem fins lucrativos. Então as doações dos telespectadores eram dedutíveis de impostos, o que vai incentivar essa generosidade deles. E as organizações, apesar de arrecadarem centenas
centenas de milhões de dólares, não pagavam imposto de renda. Ainda eles não eram obrigados a preencher esse formulário 990, que é o serviço aqui da Receita Federal Americana. Isso aqui vai detalhar as finanças de uma organização, as receitas, despesas e também o salário dos executivos. Então era impossível saber como que esse dinheiro era gasto. Não bastasse isso, ainda tinha um outro motor que propulsionava isso, que era a chamada teologia da prosperidade. Então, basicamente, uma doação não é só uma doação, é uma semente ali plantada e que vai crescer. Então, o doador ali, ele era ensinado, né? Ó, uma pequena doação, só aí vai crescer muito depois. E olha que interessante, quando você pensa em doar um pouquinho de dinheiro, porque no futuro ele pode crescer bastante, quem que vai ficar mais suscetível a esse tipo de coisa? Quem tem mais dificuldade financeira. E aí tinha esse cara aqui chamado Oral Roberts, eu achei até parecidinho aqui com um camarada, mas ele chegou em 87 dizendo assim, que Deus levaria ele para casa, ou seja, que ele ia morrer, se ele não conseguisse 8 milhões de dólares até uma data específica. Então tinha esse senso de urgência divina ali. E aí os resultados financeiros deles eram astronômicos. Vários ali vão arrecadar entre 120 até 160 milhões de dólares por ano. E aí com grandes poderes financeiros vem grandes poderes políticos. E aí eles não gostavam do Jimmy Carter, esse presidente americano, que eles sentiam aí que não estava representando eles em relação ao aborto, em relação ao homossexualismo. E aí essa moral majority vai buscar criar um bloco de votação para o Partido Republicano dos Estados Unidos, né? Eles são democratas e republicanos lá. E aí essa revista aqui vai ajudar a eleger o Ronald Reagan em 1980. E aí esses televangelistas vão usar toda a sua mídia para fazer campanha aberta mesmo. E a organização vai começar a registrar eleitores em igrejas de todo o país. Então a gente vai ver esse tipo de coisa aqui acontecendo. Jimmy Falwell, dono da revista ali Moral Majority, com o Reagan, e vai ter sua própria cadeirinha ali na mesa do poder americano. Então eles não apenas agora estavam trabalhando com doações, em ganhar dinheiro apenas. Eles estavam se tornando plataformas para essa ideologia política. E aí, amigos, a gente vai chegar nesse triângulozinho aqui bonito. Uma grande mídia, muito dinheiro e controle político. E cada um deles vai alimentando um ao outro aqui. Bem bonitinho. E aí você está se perguntando, pô, queria saber sobre o Ozzy. Vamos chegar lá. Mas toda máquina de poder precisa de um inimigo para justificar a sua existência, para manter ali seus seguidores mobilizados, né, esse inimigo em comum. E aí, para esse império evangelista dos anos 80, eles encontraram essa ameaça aí invisível, a influência de Satanás na cultura americana. O que acendeu aí o fogo do Satanás foi esse livro aqui chamado Michelle Remembers. Tem aqui na Amazon, aqui ó, baratinho para comprar, mas ele foi escrito aí por um psiquiatra e sua paciente, e que ele vai descobrir ali memórias reprimidas da paciente sobre abuso sexual em rituais satânicos. Basicamente era uma obra fictícia, mas que forneceu ali esse roteiro do que seria esse pânico satânico. E aí esse pânico foi alimentado por casos ali midiáticos que geraram grande repercussão. Esse aqui é da pré-escola McMartin, em 83, que falavam aí que a escola tinha sacrifício de animais, tinha túneis subterrâneos, tinham rituais de abusos, e que basicamente começou com terapeutas que faziam coerção com crianças, e aí isso foi noticiado pela mídia dos Estados Unidos todo, sem muito critério de análise por elas. Mas essa ameaça precisava de mais personificação. E é claro que quem que vai poder personificar isso muito bem? O nosso altamente estimado heavy metal. A galera do Red Benz. Então esse cara aqui, o Jimmy Swaggart, vai falar que o rock é música do diabo, apesar de alguns anos depois aí ter encontrado ele com 2 prostitutas. E aí, em 85, essa moça muito bacana, Tipper Gore, esposa do senador Al Gore na época, vai se juntar lá com vários políticos influentes de Washington para criar esse selinho aqui, que geralmente quando tem, o disco é bom, né? A gente já sabe. Era só olhar a capa e já aumentava a probabilidade de você comprar um bom disco na loja. Mas basicamente era uma ideia ali de ter o controle dos pais sobre o que os filhos estavam ouvindo, porque tinha aí conteúdo explícito. E aí a gente vai ter então essa lista de músicas aqui considerada The Filthy 15, que eles consideravam bastante ofensivas, só música top. Tem Venom, tem Prince, tem AC/DC, tem Black Sabbath, tem Judas Priest, então greatest hits aí de músicas ofensivas para esse pessoal. E aí 3 músicos testemunharam aí contra o PMRC, o Dee Snider aí do Twisted Sister, o Zappa e o John Denver também. E, enfim, no fim a pressão foi bastante
bastante grande, e aí foi colocado então o selinho nas capas dos discos mesmo assim. Só que olha que interessante, esse movimento não foi algo buscado por pais, foi basicamente um empreendimento moral de elite que serviu para fortalecer os objetivos políticos e financeiros dessa nova direita cristã dos Estados Unidos. Então esse PMRC foi o elemento que deu legitimidade para esse pânico que estava sendo criado. Então não era sobre proteger crianças, era sobre demonizar novas formas de expressão cultural que se opunham a esse conservadorismo. E aí, se o metal era o inimigo, o Ozzy então era o general disso. Considerando aí todo o seu passado com o Black Sabbath, considerando que ele já tinha mordido o morcego, ele era essa personificação ideal dessa ameaça, essa ameaça satânica que esses televangelistas precisavam para sua narrativa. Então teve um rapaz chamado John McCollum que cometeu suicídio aos 19 anos e que vão processar a gravadora do Ozzy, a CBS, dizendo que seu filho cometeu suicídio devido à música Suicide Solution do Ozzy. E a alegação vai ser basicamente dizer que o disco tocado ao contrário vai mostrar o Ozzy dizendo pegue a arma, tire e coisas do tipo. Então o Ozzy vai lá junto com o baixista Bob Daisley, escreveu grande parte da música com o Ozzy, vão lá explicar a verdadeira origem da música e que a letra era mais um alerta sobre o alcoolismo do próprio Ozzy na época e que na verdade o título era uma referência à morte ali do Bon Scott do AC/DC, que tinha ali morrido em 1980. Então era mais uma crítica sobre essa autodestruição do álcool. E aí o tribunal em 88 arquiva esse processo e aí vão dizer que essa letra é protegida pela primeira emenda ali da Constituição dos Estados Unidos. Mas se o Ozzy venceu no tribunal, isso não quer dizer que ele venceu na opinião pública. Então naqueles programas televangelistas, o Ozzy vai continuar sendo ali retratado como um servo do Satanás e essa influência ali corruptora da juventude americana. Não só ele, mas outros artistas também. Então vão usar sua imagem, os clipes dos shows e vão interpretar as letras como eles querem para atiçar ali o medo e a indignação dos telespectadores. E isso contrasta com o que o Ozzy falava na época. O Ozzy se dizia cristão, sempre negou envolvimento com o satanismo e a questão do uso de imagens ali era sobre expressão artística. Inclusive o Black Sabbath até tem letras ali como After Forever que vão questionar aquelas pessoas que não creem em Deus, por exemplo. Então se no aspecto legal o Ozzy venceu, esse não era nem de perto o principal objetivo dos televangelistas. Eles já tinham conseguido colocar ali o Ozzy como um inimigo público e algo perfeito ali, né, para justificar essa cruzada deles atrás de doações, força política e cada vez mais mídia. Mas o que é interessante é que no final dos anos 80 houve um acerto de contas. Como eu já mostrei, o Jimmy Swaggart foi pego com prostitutas, tiveram aí fraudes financeiras também. O Jim Bakker, que é esse aqui da imagem, foi acusado de coerção sexual. Vão ter escândalos sobre seu estilo de vida também. Mas esse desgraçado aqui vai passar até o resto da vida fazendo falcatrua, chegando até vender produto falsificado para Covid. Mas assim, as figuras individuais aqui podem ter caído, né, nessa desgraça, mas as redes criadas não desapareceram, elas só se aperfeiçoaram e se ajustaram com os novos tempos. Então as redes de transmissão cristã continuaram, a direita cristã se tornou dominante ali no Partido Republicano e o modelo sobreviveu. Você já viu algo assim em outro lugar antes? Então se você procura também ser um televangelista e criar pânico moral por aí, você pode seguir essa receitinha de bolo aqui. Identifique, né, alguém diferente culturalmente, pode ser no rock, pode ser em minorias, pode ser na mídia woke, use, né, um sistema de mídia aí dedicado e saiba transformar esse medo em capital. E aí, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Você já pensou em ser um novo Silas Malafaia ou um novo Pablo Marçal? Diz aqui nos comentários. Se você gostou, aperta o joinha e também se inscreve aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.